Daniel era um homem de fé e sabedoria, servindo na corte do rei Dário na Babilônia. Seus dias eram preenchidos com orações, estudos das leis e aconselhamentos ao rei. Respeitado por sua integridade e inteligência, ele conduzia a administração com justiça. Apesar do poder e da riqueza ao redor, Daniel permanecia humilde e dedicado a Deus. Todos os oficiais e governadores admiravam sua disciplina e honestidade. Ele passava horas em reflexão e meditação, buscando discernimento divino. O ambiente palaciano parecia seguro, embora cheio de intrigas. Daniel cultivava amizades com poucos, mas verdadeiros aliados. Sua vida era tranquila, mas sempre centrada na fé. Ele não imaginava que essa fé logo seria testada de forma extrema. Alguns oficiais invejosos começaram a conspirar contra Daniel, desejando sua queda. Eles buscavam uma lei que pudesse incriminá-lo e descobriram que ele orava 3 vezes ao dia. Resolveram persuadir o rei Dário a criar uma lei que proibisse orações a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei. O rei, sem imaginar o que viria, assinou o decreto, sem saber que Daniel seria o alvo. Daniel, ao saber da nova lei, não deixou de cumprir sua rotina de oração. Sua fé inabalável o levou a continuar orando como sempre. Esse desafio representava uma escolha de vida ou morte. Ele sabia que agir segundo sua fé poderia custar sua própria vida. O objetivo era mostrar a fidelidade a Deus acima de tudo. Daniel se preparava para enfrentar a maior prova de sua existência. Daniel foi denunciado pelos conspiradores e levado diante do rei. Dário ficou profundamente entristecido, sabendo da integridade de Daniel, mas a lei não podia ser revogada. Daniel foi condenado a ser lançado na cova dos leões, uma punição mortal. O rei passou a noite inquieto, pensando em formas de salvar Daniel. O local da cova era escuro, úmido e cheio de animais famintos. Daniel, mesmo diante do perigo iminente, permaneceu em oração. O frio e a escuridão não abalaram sua fé, mas aumentaram sua ansiedade natural. Cada som dos leões e o cheiro do perigo tornavam a situação angustiante. O desafio era resistir ao medo e manter a confiança em Deus. A tensão aumentava, e a noite parecia interminável. No momento de ser lançado na cova, Daniel fechou os olhos e orou silenciosamente. Ele sabia que cada instante poderia ser seu último. O risco de não sobreviver era absoluto, mas sua confiança em Deus era maior que qualquer medo. Ele poderia ter clamado por misericórdia humana, mas escolheu confiar inteiramente na providência divina. A cova se tornou seu teste final de fé. Os conspiradores sorriam, certos da derrota de Daniel. O rei, incapaz de mudar a lei, assistia impotente e aflito. Daniel sentiu o coração acelerado, mas sua mente se manteve centrada na oração. Cada rugido dos leões aumentava o suspense da narrativa. Era a hora da fé pura confrontando a mortalidade. Os leões famintos cercaram Daniel, mas, milagrosamente, não o tocaram. Um silêncio divino pairou sobre a cova. Ele se manteve firme, orando e confiando, enquanto o perigo estava diante de seus olhos. Cada movimento de um leão era uma prova da proteção de Deus. A escuridão parecia mais intensa, os rugidos mais altos, e a cova mais profunda. Daniel percebeu que a fé era sua única armadura naquele instante. A noite foi longa, mas ele sentiu uma presença divina que acalmava os animais. Cada momento parecia eterno, e cada respiração, uma vitória silenciosa. A batalha não era física, mas espiritual, entre a fé e o medo absoluto. O clímax mostrou que a confiança em Deus supera até os maiores perigos. Pela manhã, o rei correu até a cova, temendo o pior. Para sua alegria e surpresa, Daniel estava ileso, protegido pelos braços de Deus. Os leões estavam calmos, como se fosse um milagre diante de todos. O rei ordenou que Daniel fosse retirado imediatamente e proclamou que sua fé havia salvado sua vida. Os conspiradores, que planejaram sua queda, foram punidos pelos próprios leões, segundo a justiça divina. Daniel permaneceu humilde, louvando a Deus por sua proteção. O povo testemunhou a força da fé inabalável, inspirando coragem e confiança. A vida de Daniel continuou com grande respeito e honra. A vitória foi completa e divina, mostrando que a fidelidade vale mais que qualquer lei humana. Sua história se tornou símbolo eterno de coragem espiritual. Daniel refletiu sobre sua experiência, entendendo que a fé incondicional é a maior proteção que alguém pode ter. Cada rugido, cada medo e cada ameaça reforçaram sua confiança em Deus. Ele percebeu que mesmo diante de leis humanas injustas, a lei divina prevalece. A coragem não vem da força física, mas da confiança e da retidão.
Daniel entendeu que momentos de crise são oportunidades de demonstrar fidelidade e caráter. Sua humildade e paciência se tornaram exemplo para todos ao seu redor. Ele aprendeu que enfrentar desafios com fé transforma a vida. O poder de Deus é maior que qualquer leão ou perigo mortal. Cada detalhe da cova se tornou um testemunho de milagres. Ele compartilhou essa lição com todos que o buscavam. Daniel percebeu que a perseverança na fé é mais importante que qualquer conforto ou segurança terrena. Sua oração constante fortaleceu seu espírito diante do perigo. Ele sabia que desafios extremos são testes da alma. A cova dos leões não foi apenas uma prova física, mas espiritual. Cada rugido e sombra reforçava sua dependência de Deus. Ele entendeu que a confiança completa é necessária para superar provações. A história mostrava que coragem verdadeira é silenciosa, firme e confiável. Daniel tornou-se um símbolo de esperança e inspiração. Sua vida exemplificou que Deus nunca abandona os fiéis. Cada experiência serviu para moldar sua fé e caráter de maneira eterna. O testemunho de Daniel influenciou todo o reino. Pessoas de todas as idades e posições viram que a fé inabalável pode superar qualquer adversidade. Soldados, oficiais e cidadãos ouviram e aprenderam com sua coragem. Ele compartilhou sua história com palavras simples, mas cheias de poder espiritual. Sua vida passou a ser exemplo de fidelidade, coragem e integridade. Daniel mostrou que as maiores vitórias não são físicas, mas espirituais. Cada ato de bravura inspirava confiança em Deus para enfrentar desafios diários. Sua história se espalhou, motivando outros a perseverar na fé. O legado de Daniel tornou-se eterno, como um farol de esperança. Ele passou a ser referência de fidelidade a Deus em toda a Babilônia. Daniel voltou à sua rotina com uma fé fortalecida e um espírito mais corajoso. Ele percebeu que a proteção divina é constante para aqueles que confiam verdadeiramente. Cada desafio enfrentado se tornou um testemunho do poder de Deus. A experiência ensinou que a fidelidade deve ser mantida, mesmo diante da morte iminente. O gigante mortal na forma de leões simbolizava qualquer adversidade que a vida apresenta. Daniel entendeu que a coragem vem da confiança em Deus, não de habilidades humanas. Sua vida passou a refletir paz, propósito e respeito. A história de Daniel permanece como exemplo eterno de fé e perseverança. Ele se tornou inspiração para gerações futuras. E assim, a Cova dos Leões não marcou medo, mas triunfo espiritual eterno.